As variadas formas de violência contra a mulher têm caráter multifacetado e requer discussões permanentes na sociedade, pois muitas das vezes violentar uma mulher tem caráter disciplinador e também de extermínio, as quais muitas das vezes ocorrem em suas relações cotidianas de afeto. Essa dualidade, construída em jogos de saber e poder, reforça uma rede discursiva, jurídica, econômica, política e romântica dos papéis sociais atribuídos ao homem e à mulher, o que retrata a naturalização das desigualdades e violência de gênero, inclusive com a morte. Desse modo, podemos compreender que o assassinato de mulheres se configura como uma forma de silenciamento, onde a morte serviria como uma prática letal, pedagógica e educativa. Sejam Cláudias, Marias, Bernadettes, Eumartas ou Elitânias. Todas essas mulheres, que nem sempre ganham repercussão e visibilidade da mídia e do Estado, tiveram as suas trajetórias ceifadas pelo crime do feminicídio. Por isso, compreender o que seria esse crime é de fundamental importância no enfrentamento a essa violência letal. Estupradas, esganadas, queimadas vivas, mutiladas. Essas são algumas formas que as mulheres têm as suas vidas ceifadas pelo crime do feminicídio, onde os algozes geralmente são ex-namorados, ex-maridos, companheiros, noivos, demonstrando que definitivamente o lar para essas mulheres não é um ambiente seguro. Ao analisar o assassinato de uma mulher através do crime de feminicídio, é necessário observar o quão complexa é essa temática, o que requer um olhar interseccional, que vai observar as questões de gênero, as questões do machismo, as questões de classe social e, no que diz respeito às mulheres negras, também a raça. Isso porque, no Brasil, a violência contra a mulher é um fenômeno que requer uma análise histórica e cultural, onde a violência ela foi sendo perpetrada de forma legítima, inclusive pelo Estado. Pensar em feminicídio é pensar que a nossa sociedade, a forma como ela foi estruturada, organizada, ainda é em um modelo patriarcal, em um modelo machista, em que as leis e a organização ainda é masculina. Então, os homens, eles ainda acreditam que há um poder e há uma soberania sobre as mulheres. E como nós temos ainda altos índices de desigualdade, de gênero em vários aspectos, a forma como nós vamos nos expressar diante do mundo e diante da sociedade. Então, a partir do momento que a mulher ela se expressa, ela traz os seus quereres, os seus desejos, e ela já não permite que esse homem lhe invada tanto, esse homem ele já não respeita a singularidade, a individualidade e o crescimento dessa mulher. Então ele acredita que ele tem o poder de posse sobre essa mulher e que a partir do momento que essa mulher ela tem decisões próprias sobre ela, ele tenta exterminá-la, tenta reter, e aí vai tendo minando, toda a autoestima, todo o desejo, todos os quereres dessa mulher, até que ele realmente comete o feminicídio. O feminicídio, ele é um crime, que inicialmente, quando a gente não tinha a figura do feminicídio, a gente tratava essas questões, de violência de gênero, de violência contra a mulher, no âmbito do crime de homicídio, como sendo uma qualificadora subjetiva, A gente tentava trazer essas questões, para uma motivação torpe do crime de homicídio. E dessa forma, a gente tentava, na atuação do Tribunal do Júri, buscar uma pena
mais elevada, né, para aquelas situações de violência contra a mulher, mas sempre no âmbito da qualificadora do motivo torpe, né? Existia uma dificuldade, muitas vezes, de se conseguir a condenação naquela época, né, pelo motivo torpe, quando havia violência contra a mulher ou submissão, né, menosprezo ou discriminação à figura feminina. Passado esse primeiro momento, o feminicídio ele passou a ser tratado como uma qualificadora objetiva do crime de homicídio. E aí a gente passou a conseguir de forma objetiva, né, sempre que se tratasse de uma situação em que envolvesse violência contra a mulher ou menosprezo da condição da figura feminina, a gente conseguia de forma objetiva, né, uma condenação do tribunal do júri de forma muito mais fácil do que era anteriormente, né, com essa qualificadora do feminicídio, né? Então o feminicídio passou a ser uma qualificadora do crime de homicídio. E por fim, né, no ano passado, em 2024, passou-se a tratar o feminicídio não mais como uma qualificadora do crime de homicídio, e sim como um tipo penal autônomo, né? Hoje nós temos o crime de feminicídio, né, que tem uma pena majorada, né, que é um crime doloso contra a vida e que é também submetido ao julgamento do tribunal do júri. No município de Mutuípe, o município de Mutuípe eu costumo dizer que é um município que tem uma baixa incidência criminal, né, em relação a esses crimes mais graves, né, em relação a esses crimes de homicídio, né, crimes de feminicídio, mas a gente percebe aqui no município de Mutuípe uma demanda muito grande de violência doméstica contra a mulher e pedidos de medida protetiva nessa fase pré-feminicídio. Em primeiro momento, foi criada uma qualificadora no crime de homicídio, né? O feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio, lá do artigo 121 do Código Penal, e foi muito importante a criação dessa qualificadora, pois algumas mulheres são vítimas de violência doméstica e familiar. E, em decorrência dessa violência doméstica e familiar, os atos acabam se agravando, e com o agravamento dos atos, acaba ocorrendo um homicídio. E esse homicídio era qualificado até então, né? E essa qualificadora é muito importante para que a pena fosse maior, ou seja, o autor fosse punido de uma forma mais severa. Além da qualificadora, antes já haviam causas de aumento de pena específicas para esse homicídio qualificado. Entretanto, no momento atual, existe o crime de feminicídio, que possui a maior pena do Código Penal. Assim que a Polícia Civil toma conhecimento de um crime de feminicídio, o primeiro passo é ser registrado o boletim de ocorrência, e após o registro do boletim de ocorrência, ser levantado o maior número de informações. Quando acontece um crime de feminicídio, uma equipe da Polícia Civil estará pronta para ir até o local do crime, e nesse local levantará todos os elementos informativos para se chegar o mais rápido possível à autoria do crime e verificar qual que foi a materialidade, verificar qual que foi o instrumento utilizado para o cometimento daquele feminicídio, descobrir qual o nome do autor ou dos autores envolvidos, conversar com testemunhas e qualificar essas testemunhas para que possam ser ouvidas e falar sobre os fatos, identificar também a vítima e a sua relação com o autor, o que vai possibilitar a investigação de uma forma bem eficiente. O feminicídio é o assassinato cometido com mulheres, onde fica expressa a questão do gênero. Hoje o crime de feminicídio é um dos crimes considerados mais graves e cruéis pelo nosso sistema judiciário. E que após a edição da Lei Maria da Penha, a gente consegue perceber uma evolução muito grande, né, no combate da violência contra a mulher. Claro que estamos muito longe de chegar, né, ao esperado, né, à proteção jurídica esperada às mulheres, mas a gente percebe que foi um pontapé inicial, foi um marco inicial, e a gente percebe um grande avanço hoje. E quando a gente fala, né, de violência cometida contra a mulher, a gente sabe que são centenas de violências, né? A moral, a patrimonial, né? A violência física, a violência psicológica. Então são várias violências que são cometidas
com relação à mulher. Hoje a gente costuma muito falar no direito da violência patrimonial. Por quê? Porque a gente sabe que entende-se que o homem ele é o provedor, né? O homem que promove a família, que sustenta a família. Então muitas mulheres, antigamente, elas conviviam, dormiam e acordavam sendo violentadas e não saíam desse relacionamento. Por quê? Porque elas não tinham como promover o sustento delas e dos filhos. Então isso é uma violência patrimonial. Porque a mulher ela tem que ficar naquele ambiente para que não passe fome, né? Para que os filhos tenham o básico, o mínimo. Então hoje isso já é provado. E provado como? Com falas do próprio agressor, né? Hoje a gente entra numa audiência e ele fala, eu quero ver como é que ela vai sobreviver. Doutora, sou eu que faço, eu que compro tudo, eu que sustento a casa. Então a questão da diversidade, ela tem que ser característica dentro da lei de feminicídio. E hoje eu trago algo que eu acredito que tem que ser enxergado, que é a questão das mães atípicas. Ela já traça as batalhas, né, diariamente com relação à criação do filho, né? Um filho que ela tem que proteger de vários tipos de preconceitos. E ela tem que voltar para casa, porque se ela não voltar para casa, ela vai ficar onde com aquela criança, né? Com aquela criança. E o homem quando o pai é atípico, melhor dizendo, ele se torna uma pessoa muito mais distante na criação e na educação da criança. E se for uma pessoa violenta, mais ainda, ela não tem esse abrigo com relação ao pai. Eu acho que hoje é necessário se reformular a lei de feminicídio nesse sentido. A gente percebe que isso vem muito de um histórico de dominação, né? E é um histórico de dominação que vem de diversas searas. A gente percebe que numa relação de violência doméstica, a mulher se submete ao homem pelos motivos, né, de dependência econômica, por exemplo. A mulher historicamente, sempre esteve dentro de casa, cuidando da comida, né, cuidando dos filhos, enquanto o homem saía para trabalhar. E isso fez com que se criasse na sociedade uma percepção do homem como o gestor patrimonial da casa, né, e a mulher, né, como a gestora do lar. E isso começou a fazer com que as mulheres dependessem economicamente dos homens, e essa dependência econômica, né, começou a fazer com que as mulheres se submetessem às diversas formas de discriminação, né, com medo, né, e com receio de romper esse ciclo, né, e de perder aquele que financiava, né, o seu lar. A gente percebe também que dentro do ciclo de violência doméstica a gente tem as questões patrimoniais, a dependência econômica, a gente tem a questão da relação com os filhos. Muitas mulheres não rompem o ciclo de violência porque têm filhos e porque não querem sair de casa e deixar os seus filhos sem pai, sem a figura masculina, né? É um outro fator também que muitas vezes dificulta o rompimento desse ciclo. A gente percebe também, né, que para além da questão econômica, da existência de filhos, existe uma dependência emocional, existe o medo das ameaças. Os crimes de violência doméstica, eles começam, né, com ameaças, eles começam com crimes contra a honra, né, com violências, com agressões verbais, com xingamentos, e depois eles começam a evoluir para as ameaças, né, para as agressões, até que a gente chega no ápice e no ponto final, que é o feminicídio. A dificuldade da mulher em romper o ciclo da violência doméstica, que muitas vezes está interligada a um temor social, né? Um temor social de ser vista como aquela mulher que é divorciada, né? Ou que é separada do marido, ou que se divorciou por conta de uma violência doméstica e familiar, né? A mulher, ela tem muitas vezes esse receio de mostrar para a sociedade, né? Ela tem vergonha de mostrar para a sociedade que o casamento dela não deu certo porque ela era vítima de violência doméstica. Isso acontece muitas vezes nas classes mais abastadas, né? Muitas mulheres que têm uma condição econômica, né, elevada, elas se submetem àquilo ali para não expor socialmente o seu drama.
que gera a violência de gênero. A gente tem na violência de gênero o seu ápice na ocorrência realmente do feminicídio, né, que é quando a vida da mulher é ceifada, né, por questões dessa submissão, né, da figura feminina, né, à autoridade, né, aquela autoridade masculina que vem, na verdade, de um histórico, né, patriarcal, né, de uma sociedade machista, né, que sempre teve a mulher, né, não como uma pessoa, mas como um objeto. Eu acredito que a única forma de resolver é com política pública, né? Muito embora a gente precisa trazer as pessoas certas para esses lugares. Então a gente precisa colocar as pessoas certas nos locais certos, porque as pessoas vão conseguir enxergar o que de fato essas pessoas precisam. E aí eu falo isso por quê? Porque enquanto advogada, eu sei que eu sou minoria, né? Em espaço de poder, em local de poder. Porque é um lugar que é direcionado a pessoas brancas. E aí como é que você vai falar de políticas públicas para mulheres pretas, se você não tem uma representação política de uma mulher preta lá? Como é que é aquela questão do próprio local de fala, né? Como é que você vai falar, você vai trazer coisas que você não vive? Não vai ser uma prioridade. Porque a gente sabe que a gente não é prioridade, né? Que a gente não é prioridade quando a gente fala de políticas públicas. Talvez seja prioridade na discussão, mas para efetivar não somos prioridades, né? Não somos prioridades. A gente pensar que hoje a gente fala em discussões, né? Na plenária, né? Do Senado, em trazer, em diminuir coisas que conseguimos, em pensar que hoje existem pessoas dizendo que é necessário fazer uma releitura da lei que equipara injúria racial a racismo. Para que isso é um retrocesso. E o que é que ocasionam isso? São que a maioria são pessoas que estão ali que não vivem isso. Segundo dados do Mapa da Violência de Gênero, no ano de 2019, 64% dos casos de feminicídio tinham uma mulher negra como vítima no Brasil. O Atlas da Violência, no ano de 2020, aponta que a taxa de assassinato de mulheres negras foi quase o dobro em relação às mulheres não negras. Segundo o Atlas da Violência, no ano de 2021, 66% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras. Já o Atlas da Violência, no ano de 2025, afirmam que no ano de 2023, 68,2% do total de feminicídios registrados tinham uma mulher negra como as vítimas fatais. Analisar o racismo como um componente fundamental do crime de feminicídio é observar a junção de uma cultura patriarcal e também racista, que já fez com que mais de 30 mil mulheres tenham perdido as suas vidas desde o ano de 2013 até o ano de 2023. A maioria das mulheres que fizeram pedido de medida protetiva na Bahia são mulheres negras e acima de 30 anos. Então esse dado, ele não é um dado isolado, ele é um dado que traz circunstâncias justamente de como a nossa sociedade, que foi, né, forjada em um modelo de escravidão, em que quando, né, se pensa e traz que acabou o período escravocrata, e aí o Brasil ele não deu condições, o governo, o Estado ele não deu condições para que essas pessoas que foram por muito tempo exploradas, elas tivessem condições de guinar e continuar suas vidas. Então as pessoas negras até hoje ainda sofrem fruto disso, fruto do racismo, o racismo estrutural, o racismo institucional, em que para as mulheres negras ainda é necessário
lutar e demonstrar cada vez mais o seu poder para poder ocupar espaços de poder e conseguir expressar suas competências, principalmente competências profissionais. E aí acaba que uma grande parcela dessas mulheres, né, que sofrem essas violências domésticas, elas são mulheres em vulnerabilidade social, com a dependência emocional muito grande desses homens, justamente por não ter uma independência financeira. Muitas mulheres vêm de estruturas familiares também que já vivenciaram violências no contexto com seus familiares e aí passa a naturalizar esses tipos de comportamentos. E aí só se percebe em contextos de violências quando essa violência ela já está num grau muito elevado. E aí quando o risco da sua vida ela já tá muito grande e aí realmente, né, já está numa iminência de morte. E junto com isso, muitas mulheres negras também, né, nesse sistema que nós temos, em que o corpo negro ele ainda é um corpo descartável, ainda é um corpo que as mortes são naturalizadas e é naturalizada em que as pessoas não têm o mesmo pesar e o mesmo sentir de um corpo negro sendo morto e de um corpo branco. Então, todas essas estruturas e a forma como foi engendrado e pensado faz com que essas mulheres elas realmente se submetam a esses tipos de relações por acreditar que vai haver mudança, por acreditar que ela merece, por acreditar que ela não vai conseguir nada melhor que isso. E justamente por ter minado a sua autoestima, minado o seu potencial, o seu poder de crescimento, de emancipação. E se a gente for pensar em maneiras de romper e de construir novas perspectivas para a nossa sociedade, tendo em vista o grande número de feminicídio, são os governantes, o Estado, ele realmente entrar com políticas públicas cada vez mais efetivas e que consigam garantir a integridade dessas mulheres, conseguir garantir sua liberdade e garantir também emancipações dela, potencializando espaços em que elas possam cada vez mais se expressar, se conhecer, se permitir e se redescobrir. Falar dessas mulheres invisíveis, que não viraram nome de lei, nem geraram mobilização social ao redor do Brasil ou do mundo, é de extrema importância. Principalmente quando se avalia que o Brasil e o seu passado racista expõe a situações de maiores riscos e vulnerabilidades sociais, culturais, jurídicas, econômicas às mulheres negras. É necessário pensar em uma necropolítica, onde as mulheres negras estão sendo violentadas e assassinadas ano a ano. Essa dura realidade se apresenta através dos atlas e mapas da violência, onde o crime de feminicídio praticado contra as mulheres negras tem crescido consideravelmente. Isso demonstra que as questões de gênero e raça atravessam significativamente a vida dessas mulheres, onde o Estado, a sociedade e as relações íntimas de afeto se estabelecem entre matar ou deixar morrer. Bom, em relação às mulheres negras, cabe ressaltar que, infelizmente, alguns grupos foram vulnerabilizados historicamente, por meio do que aconteceu através da imigração, por meio da escravidão que aconteceu no passado. Isso acabou vulnerabilizando alguns grupos. E que o reflexo disso é o alto índice, de mulheres negras
que são mortas, assassinadas, que sofrem o feminicídio. Por quê? Porque elas não se sentem amparadas ao ponto de denunciar. E aí aquela questão da própria família. Se para uma mulher branca é difícil retornar, né, para a família de origem, voltar a morar com pai, com mãe, com irmão, para a mulher negra é pior. Porque às vezes ela nem tem para onde voltar, né? Às vezes ela não tem nem casa, não existe mais aquela questão, né? A própria violência racial, que a gente costuma dizer, ela já cometeu a família, já não existe mais pai, já não existe irmão. Levar isso em consideração é pensar que talvez o crime de feminicídio devesse se chamar femirracídio, porque o recorte de raça, ele é muito evidente. Não que as mulheres brancas mereçam morrer, mas o que se diz aqui é que as mulheres negras, por várias questões de vulnerabilidade social e racismo, estão sendo assassinadas diariamente. É preciso pensar, avaliar, refletir e estabelecer políticas públicas efetivas que garantam a proteção de meninas e mulheres, principalmente negras. Falar de femirracídio é enegrecer as discussões, é pautar a importância de observar esses marcadores. Cunhar o termo femirracídio é estabelecer no cenário de disputas das narrativas a necessidade de olhar para o assassinato de mulheres negras, é pensar que a violência letal perpetrada contra os corpos de mulheres negras precisa de atenção do Estado. E com isso, garantir que meninas, adolescentes e mulheres tenham condições mais favoráveis de vida. Chamar a responsabilização para o femirracídio é pensar que ano a ano são essas mulheres que têm as suas vidas ceifadas. É necessário qualificar os discursos nas políticas públicas, seja da saúde, da assistência social, da educação, para que seja observado os indícios da violência e também da violência letal. A prevenção e o enfrentamento ao feminicídio perpassam pela redução das desigualdades de gênero, raça e classe social, e requerem o engajamento de diferentes setores da sociedade, representando verdadeiras trincheiras de lutas diárias. Por isso, falar, discutir e conscientizar contribuem no enfrentamento e na redução desse fenômeno letal.